Tema: discurso de fé. Texto de referência: Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Introdução: a fé fundamentada nas palavras de Deus poderá mudar a história do planeta Terra, a história da humanidade, a história de uma nação, a história de uma cidade, e a história de uma pessoa. O soberano Salvador Jesus Cristo disse em Marcos 11, 22 e 23: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero expressar minha fé em Deus por meio de seu Filho, em suas palavras, das grandes coisas que ele já fez, das coisas que ele está fazendo, das coisas que ele ainda vai fazer, e coloco a frase, tema: eu tenho fé. Eu tenho fé que o Deus eterno que criou o planeta Terra fará tudo o que for possível para salvar bilhões de seres humanos em todo o mundo da destruição. Eu tenho fé que os filhos de Deus vão trabalhar arduamente pregando o Evangelho neste mundo, para que nos sobrevenha tempos de refrigério e esperança. Eu tenho fé que milhões de pessoas em todo o mundo ouvirão as palavras de Deus, e se arrependerão de suas transgressões, e que todos eles sejam abençoados. Eu tenho fé, assim como Davi derribou o gigante Golias por terra, que muitos gigantes sejam derribados diante daqueles que acreditam em Deus. Eu tenho fé, e sei que os olhos de Deus percorrem toda a terra velozmente procurando homens, mulheres e crianças que tenham um coração quebrantado em sua presença. Eu tenho fé que o plano maravilhoso de Deus, de salvar todos os gentios da face da terra, vai ser anunciado em todo o mundo. Eu tenho fé que milhões de pessoas em todo o mundo ouvirão o Evangelho da salvação. Eu tenho fé que a história da cruz do Filho de Deus é a história mais linda e eletrizante que a humanidade já ouviu. Eu tenho fé que bilhões de seres humanos em todo o mundo hão de ser transformados pela história da cruz. Eu tenho fé que a luz de Deus vai brilhar no meio da escuridão e a humanidade vai perceber que a salvação está chegando para os filhos de Deus. Eu tenho fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Eu tenho fé, e sei que foi pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Eu tenho fé, e sei que bem-aventurados são os pobres que confiam em Deus, e todos aqueles que acreditam em suas palavras. Eu tenho fé que o impossível se torna possível quando temos fé em Deus. Eu tenho fé, e creio que Josué pediu a Deus e o sol parou no meio do céu, e não se apressou quase o dia inteiro. Eu tenho fé que se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu tenho fé que coisas grandes e extraordinárias só podem ser feitas por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho fé que se obedecermos 2 Crônicas 7:14, teremos dias melhores, porque os olhos de Deus estarão atentos ao nosso clamor. Eu tenho fé, e sei que ainda estamos no oceano da graça, e na misericórdia de Deus, porque milhares de pessoas já foram para a eternidade, e não viram aquele que disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho fé que se ouvirmos Deus dizer: olhai para mim, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Então fica decretado por Deus que se olharmos para Ele todos os nossos problemas terão fim. Eu tenho fé, e sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho fé que as grandes águas dos mares só poderão abrir diante de nossos pés se marcharmos crendo e confiando em Deus. Eu tenho fé, e creio que eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Eu tenho fé
que diante de Deus até a tristeza salta de prazer e alegria. Eu tenho fé que somente em Deus, através de Jesus Cristo o Senhor, encontraremos a solução e o perdão de nossos pecados. Eu tenho fé que o bem vencerá o mal, e Deus vai ser glorificado através de sua criação, os seres humanos. Eu tenho fé que todos aqueles que morrerão crendo em Cristo, hão de ressuscitar, no dia do arrebatamento da igreja. Eu tenho fé e creio que todo aquele que nele crer, ainda que esteja morto, tornará a viver. E quem está vivo e crer nele não morrerá eternamente. Eu tenho fé que o sangue do Filho de Deus não foi derramado em vão, mas ele salvará muitos povos, línguas, tribos e nações, em todo o mundo. Eu tenho fé que Deus há de mostrar a toda a humanidade da terra que a destruição se aproxima, e só na cruz de seu Filho há salvação. Eu tenho fé que haverá uma vida melhor para quem herdar a salvação do Filho de Deus. Eu tenho fé de que só haverá choro e ranger de dente para quem descer ao abismo, o mundo dos mortos. Eu tenho fé de que a existência da alma é eterna, ou seja no céu com Deus, ou no fogo do inferno, com os demônios. Eu tenho fé de que não é a vontade de Deus de que ninguém vá para o mundo dos mortos, pois o seu Filho morreu numa cruz para nos livrar do inferno. Eu tenho fé de que não existe nenhuma canção na terra mais linda do que esta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho fé de que milhões de pessoas em toda a terra hão de crer em Deus, de que Ele tem um lugar melhor no céu, para todos nós. Eu tenho fé de que Deus, o Senhor dos Exércitos, fará tudo o que for possível para atrair bilhões de seres humanos à cruz de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, para que possam herdar o céu de Deus. Eu tenho fé de que existe uma cidade no céu chamada Nova Jerusalém, maior do que qualquer país da terra, esperando por você. Se você ao menos pedir a Ele para que se lembre de você, Ele poderá dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu tenho fé e esperança de que a humanidade vai aceitar a salvação do Senhor e vai tomar a sua cruz e vai seguir o Filho de Deus. Eu tenho fé de que a humanidade vai perceber que a conclusão de todas as coisas na terra está chegando ao fim. Eu tenho fé e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu tenho fé que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu tenho fé que é hora de tomar também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu tenho fé que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Eu tenho fé que Cristo, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu tenho fé e sei que bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu tenho fé de que quando estivermos do outro lado da vida, nossos corpos serão como os anjos que estão nos céus. Eu tenho fé que milhões de pessoas em toda a terra hão de ouvir este discurso de fé e crer no Filho de Deus. Eu tenho fé que o Senhor Deus há de sondar os corações de quem ouvir esta mensagem de fé, e vai fazer o seu maravilhoso Espírito Santo convencer os corações de que não há vida e salvação, a não ser em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu tenho fé de quem ouviu a palavra de Deus também alcançar a fé por nosso Senhor Jesus Cristo, e pela fé vou concluindo este discurso de fé, crendo que muitos serão abençoados e terão suas vidas transformadas por Deus por meio da fé.